Gênese no Lar. Manhã de segunda-feira. É com muita alegria que nos reencontramos dia 20 de julho do ano de 2020. Vamos rogar ao nosso Pai Celestial que nos inspire, nos envolva na jornada que ora se inicia. Nosso encontro de hoje vai nos convidar para a reflexão sobre os pequenos na terra. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7. Allan Kardec apresenta como proposta as bem-aventuranças, no caso, os pobres de espírito. Ele publica o versículo 3º do 5º capítulo de Mateus: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Vamos abrir o item 5 com a seguinte passagem, também atribuída a Jesus: que entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus, ou do príncipe fariseu, para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para as bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isto então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas 14, 1 e 7 a 11. Agora ouçamos Kardec. Item 6. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: sede vós servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado.
O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu. E que não se perde nunca, as virtudes. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que se não levanta ou se leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possui senão isso. Chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a nova posição. Porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que numa existência ocuparam as mais elevadas posições descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Meus amigos, minhas companheiras, irmãs em Cristo, é com muita alegria que iniciamos mais uma semana com uma lição que, se tivéssemos que debruçar sobre ela todas as manhãs, seríamos bem-aventurados, pois ela é a base de todo o compêndio filosófico que nos sugere o desenvolvimento moral, intelectual. Em Espiritismo, simbolizado na caminhada que se apoia no voo da imaginação, da criatividade, das habilidades da inteligência que vão sendo desenvolvidas. Sob o ponto de vista do sentimento e da razão, como duas asas que auxiliam nestes voos. Jesus, quando dialoga com a humanidade e a sua voz ecoa no coração de cada um, ele apresenta possibilidades. Ele fala do mundo novo, que ele anuncia como o maior dos profetas. Um mundo onde a justiça, o amor serão a palavra de ordem, em que os homens utilizarão da ciência, do bem viver, para se capacitarem nas descobertas
utilizando cada vez mais energias ainda desconhecidas, chegaremos na energia do pensamento. Para que as tecnologias sejam resultantes a favorecer a jornada, e o ser terá sempre ferramentas para se apoiar ao nível da sua busca permanente da perfeição. Parece um paradoxo quando, no mundo de hoje, em que patinamos nesse território da moral e, por consequência, utilizamos as ferramentas para o bel prazer, pensando só em si, desconsiderando a necessidade do outro. Vivemos um momento histórico especial porque nunca a humanidade obteve tanta informação espiritual como profecias que revelam o que há de vir, porque já temos elementos suficientes para compreender o que passou. O interessante ainda é que vemos a tecnologia em busca de cada vez mais escavar dentro da ciência da arqueologia, por exemplo, culturas, ensinamentos, vivenciação dos mundos antigos. E, naturalmente, isso vai nos ajudando a ressignificar o nosso entendimento para planejar melhor o futuro. Isso significa que não podemos abrir mão do passado. Em Espiritismo, falamos de arqueologia psíquica. O que significa isso? O Espiritismo, no viés psicológico, ou da psicologia da alma, procura favorecer com recursos para que a gente possa conhecer a si mesmo. Porque sem esta ciência, tudo fica obscuro. Portanto, alia-se a psicologia com a filosofia, com a história, que são pilares importantes para se construir um entendimento mais claro quanto à necessidade de mudarmos moralmente, de investirmos em virtudes. Então não basta só o conhecimento. É imperioso que compreendamos o que advém do sentimento, das experiências, para administrar melhor as emoções. Com isso, meus queridos amigos, para simplificar, Jesus vem nos convidar para refletirmos nos mínimos comportamentos, que na verdade se tornam gigantes no comportamento social, coletivo, comportamento espiritual, porque também lidamos com as faixas que nos intercambiamos ao nível espiritual. Ele traz o exemplo do convívio. Quando estivermos com um coração ao nosso lado, todos marchando na mesma direção da evolução, mesmo que para você possa estar mais definido e para o outro nem tanto, que estamos na direção da completude, que passa pela solicitude, pela mansuetude, é necessário sermos cordiais, sermos benevolentes. E sem humildade, sem se fazer pequeno, nada disso acontece. Porque vem uma pergunta: para que ser bondoso? Ser fraterno? Porque alguém te disse? Porque o padre falou na missa? Porque o pastor disse que
você vai adquirir o reino dos céus, se você for dialogar com essa nova geração, possivelmente a conversa durará pouco. Não. Nós temos que encontrar o objetivo sob o ponto de vista racional. Tudo tem que ter um sentido. Aliás, é uma palavra de ordem entre os jovens. Isso não tem sentido. Antigamente podíamos dizer, isso não tem lógica, e etc. Mas, na verdade, é uma expressão que brota da intuição mesmo. Quando você não vê coerência, concatenação de ideias, de princípios, naturalmente a conversa ela não tem um fôlego maior. É óbvio que a gente pode abrir a reflexão que no racionalismo, que se pauta em números, em mensuração, o racionalismo materialista, se você for dialogar sobre o sentido espiritual, daqui a pouco tudo para. Mas sobre o império das questões de causa e efeito, a gente consegue dar passos mais seguros. Então, mesmo que o discurso seja um tanto quanto superficial, é incontestável que quando nos fazemos pequenos, no sentido de dar mais oportunidades, de ouvir o outro, a resposta ela sempre será positiva. Porque mesmo que o indivíduo tripudie e não valorize esta escolha, chegar-se a um tempo que ele vai falar assim, interessante, meu pai me dava atenção. Minha mãe nem sempre discutia quando eu falava bobagem. A maturidade vai chegar para o filho. Aí lá na frente ele vai dizer, não é que aquelas poucas palavras que ela me dizia, hoje para mim é sabedoria. Na época era moralismo, era encheção de paciência. Então eu quero dizer que humildade, se fazer pequeno, a vida nos chama para o tempo todo trabalhar assim. A vida no seu sentido filosófico. Porque o mundo de fora da ilusão, das contradições, o mundo de luz e sombra, das dualidades que Platão discutia lá nos tempos da antiguidade, e hoje são matérias exploradas por várias ciências, como a psicologia, a psicanálise, aponta que nós estamos no universo, num grande laboratório de aprendizado. Então é necessário operar com estes contrastes. Você não vai valorizar a cor mais pura, filosoficamente, que é a branca, sem verificar que ela é decomposta num prisma e nós vamos ter, por exemplo, as matizes preta, vermelha, azul, amarela. Então são 7 opções para se chegar na luz essencial. Entenderam aí? Então tudo que acontece para nós não é por acaso. São oportunidades que ensejam experiências. Se fazer pequeno para o mundo materialista não tem sentido. Porque a lógica propõe que você adquira know-how, que você produza. E quanto mais melhor, mais remuneração, o que vai lhe dar, o que vai favorecer o prazer. Então, em nome do prazer, eu vou estimulando imperfeições, como a ambição, não é? A ambição, a ganância. Ambição e ganância sugerem, então, um estado de acomodação e de curtição. Quando a gente fala, sob o ponto de vista espiritual,
A gente só substitui, mas o princípio é o mesmo. Quer um paralelo? Vamos lá. Nós ansiamos a felicidade. A felicidade, ela dialoga com o prazer, não é verdade? Só que, espiritualmente, nós vamos dialogar com a felicidade sobre outro ponto de vista. Ou seja, seremos felizes ao nível íntimo. O prazer tem a ver, por exemplo, com o prazer do corpo, com o prazer do menor esforço, porque é muito melhor ter aquela condição do sofá bem aconchegante, do cobertor que vai te manter nas manhãs ou nas noites frias bem protegido, do que você levantar para trabalhar. Levantar agora cedo no inverno. O que nos sugere? Muitas vezes o cheirinho do pão que está na cozinha. Aí você abre mão de um para atender um outro. Não é? Você está com fome. Então o cafezinho lá na cozinha aciona um mecanismo que vai te projetar. Então é um atendimento, é um desejo, certo? O desejo gera o prazer. Espiritualmente, você vai ter que naturalmente ir selecionando. Você quer ser feliz. Aí você vai descobrindo que a preguiça não te leva à felicidade. A preguiça pode te colocar num estágio de curtição, mas que tem prazo de validade. Então, se você for dialogar isto com o aprendiz, ele vai virar para você naturalmente e dizer: isso é bobagem. Que é isso? Eu prefiro a cama ou o prazer aqui circunstancial. Você está levantando cedo para fazer campanha do quilo? Que coisa de doido. Domingo de manhã, isso você tem que mandar te internar. Você vai sair cedo para ajudar pessoas sofridas? Já este que está levantando para atender a dor, ou seja, ele abre mão do prazer pessoal para diminuir o impacto do sofrimento do semelhante, ele o fará por dois movimentos. Por gratidão, porque ele foi atendido e ele quer retribuir, ou ele fará isso porque ele percebe que a alegria de servir ao menos aquinhoado, de favorecer para diminuir a dor, isso causa um estado de felicidade que ele quer que não seja apenas na manhã do domingo. Ele quer viver essa bem-aventurança, vamos dizer assim, em maior escala. Ao invés de ter um dia conflituoso, ele quer passar pela atividade do tempo com mais regozijo íntimo. Ele se sente preenchido por servir. Então, vamos lá. Então, o materialista, você falar com ele que é muito bom fazer para o outro, costuma não ter sentido. Isso é coisa que não cabe no menu das minhas opções. Aí vem a pergunta: e como que ele vai despertar? Na hora que ele perceber que o prazer é momentâneo e que a felicidade é que é eterna. Então você tem que caminhar pela vida entre alegrias e decepções, em momentos de euforia e de desilusão, para ir percebendo esses contrastes que vão favorecer para que a maturidade chegue, se estabeleça. Aí nós vamos ficando mais velhos, quando o cabelo não cai, ele se esbranquiça, aí a gente vai dizer: não, isso aqui é névoa. Aí eu vou pintar o cabelo para despistar, etc. Mas eu não admito que estou velho. É continuar ainda arrogante. E, aliás, é não compreender que a vida é cíclica. E aí eu vou brincar
até para amenizar com os mais velhos, que a melhor idade é a que você se encontra. É o seu momento. Essa é a melhor. É o melhor. Aí alguém vai dizer, não, é o que tem. Então eu tenho que curtir. Não é porque você não tem opção. É porque o grande lance é você não brigar com as circunstâncias. É necessário que você verifique as necessidades. É diferente. Então, nós vamos, por exemplo, encontrar cenas na vida que nos contagia, que nos sensibiliza, que nos emociona. Como, por exemplo, outro dia eu vi um senhor visitando uma senhora no asilo. Ela tinha Alzheimer. E ele ia no asilo todas as manhãs. Chegava lá, dava um beijo na testa dela e ele foi indagado. Há quanto tempo ele fazia isso? Há 20 anos. Porque, na verdade, ele era casado há 60 anos com ela. E, embora eles estivessem separados fisicamente por circunstâncias, a necessidade dele era de envolvê-la com carinho, dentro dos limites, mas que alimentam laços eternos. Então, um ser que faz isto, que faz essa opção, ele está apresentando para nós luz do amor, da fraternidade, da solidariedade, da benevolência, da indulgência, do auto-perdão, do perdão. Ele está ali se movimentando com uma virtude extraordinária chamada humildade. Ele se faz pequeno, no sentido de abrir mão de muitas coisas para ir cumprir o seu dever. Ele não está fazendo porque alguém disse ou determinou. Ele se movimenta por um ideal que o alimenta. Se fazer criança é abrir mão da arrogância. Se fazer pequeno é prescindir da egolatria, do egoísmo separativista. E, meus amigos do Gênesis do Lar, que iniciamos a nossa manhã, humildade é uma virtude que reconhece que nós ainda não crescemos suficientemente, mas que vamos chegar lá. Arrogância é querer ser grande para os outros. No fundo, com todo respeito, sem um discurso agressivo, não é essa a ideia, mas sob o ponto de vista filosófico, isso se chama mediocridade, vulgaridade. Não dialoga com a virtude da humildade. Então, nós podemos concluir dizendo: que mundo é esse, então, que eu vivi durante uma encarnação inteira? Aí nós vamos suavizar com Jesus dizendo: é o seu mundo. E você tem que valorizar e não brigar com ele. Ou seja, não olhe para o retrovisor se autoflagelando, se colocando na condição de pecador e alimentando culpa. Não é isso. Nós estamos aqui para olhar face a face, não é mais por espelho. Olhar para dentro de nós mesmos e agradecermos toda a nossa construção. Um companheiro me perguntou se eu era filósofo ou psicólogo. Eu disse: não. Qual o seu título acadêmico? Eu virei para ele e falei assim: nenhum. Você não formou em nada? Eu falei assim: sobre qual ponto de vista que você está dialogando?
Não, você foi universitário? Qual faculdade você estudou? Eu falei assim, amigo, eu não estudei. Eu estou matriculando numa faculdade chamada Vida, sabendo que todas as escolas do mundo têm o seu papel imprescindível na, na educação, na instrução da humanidade. Mas quando falo sobre o Espiritismo, nenhum desses títulos para o que eu me propus a fazer, ele tem sentido. Eu estou aqui convidando quem está se matriculando no projeto da Casa de Kardec a abrirmos mão dos títulos, dos rótulos, das posições, da condição econômica, porque nós todos aqui somos aprendizes da escola da vida e, graças a Deus, estamos começando a descobrir e afinizar com o mestre dos mestres, Jesus Cristo, que nos coloca todos numa mesma posição. Portanto, sejamos indulgentes, que sejamos sensíveis a esse momento histórico que vivemos. Alguém pergunta, dê um exemplo prático? Podemos dar sim. Isso passa por um simples telefonema que você recebe. O indivíduo liga e fala assim, fulano, hoje é o seu dia de ir para o hospital. Beltrano, eu estou precisando de uma ajuda financeira. Ciclano, aconteceu um grande problema. Observe como você reage. Um companheiro me contou uma história que me fez pensar, e eu divido. Ele estava fazendo uma campanha para adquirir fraldas para uma determinada instituição. E ele se sensibilizou de forma que ele pensou assim, eu tenho que encontrar os recursos, porque a instituição passava por problemas financeiros. Então, naturalmente, ele fez uma lista para ligar para aquelas pessoas que ele conhecia. E aí ele me disse que de 20 que ele telefonou, um percentual de 70% foi intolerante, mal educado e, em alguns casos, ele sentiu que o indivíduo se tornou até adversário, colocando que ele tinha que se virar, já que ele estava alimentando esse ideal. Ele disse assim, puxa vida, pessoas que eu tinha a maior cota estima me rechaçaram de formas mais variadas. Aí eu liguei para o restante, 20%. Esse percentual se dividiu entre silêncio, cordialidade, verniz social, mas do grupo que eu conhecia, eu não obtive nem uma fralda. Fiquei sozinho, me senti solitário. Entre a desilusão, a decepção, eu fiz uma prece. Aí me veio, a sua intenção é nobre. Mesmo que você não consiga, o não pode ser libertador, como ele pode ser enclausurador.
Esse companheiro, então, me disse que, com o passar do tempo, ele compreendeu a lição que veio do mundo espiritual. Então, ele começou a lavar a alma. E, em poucos dias, ele apertou o botão do esquecimento, porque ele resolveu, ele não fugiu. Ele esqueceu, porque ele perdoou. Ele entendeu que as pessoas estavam em outra vibe, em outra faixa. Aí, o que ele fez? Ele foi para a instituição, procurou a direção e disse assim: eu gostaria muito de dar a minha contribuição. Aí a pessoa que o recebeu disse assim: o que o senhor se prontifica a fazer? Não, eu quero ser voluntário. Aí ela disse assim: nossa, foi Deus que enviou o senhor. Porque nós estamos com carência de pessoas para cuidar dos velhinhos. Aí ele disse: então me prontifico. Aí a atendente perguntou: o senhor realmente tem certeza? O senhor tem alguma experiência? Não, não tenho. As tarefas aqui não são fáceis. Ele disse: estou pronto. Eu só preciso de orientação, porque eu não sei fazer. Aí ela disse: então, eu tenho que dar um banho num companheiro daqui a pouco. O senhor se prontifica em me ajudar? E aí ele me contou que, com o passar do tempo, ele se tornou uma das pessoas mais eficientes para trocar fraldas daqueles idosos que tinham necessidade de cuidados. Passou um tempo. Quando ele se realizou, ele percebeu que todos os nãos que ele recebeu foram lições extraordinárias para ele aprender. Aí um dia ele deitou a cabeça no travesseiro, fez uma prece agradecendo depois de um longo esforço, porque era uma instituição que prodigalizava muitas tarefas. Ele estava cansado, mas dormiu feliz. Eis que ele teve um sonho. Neste sonho, ele viu chegar um caminhão de fraldas na porta da sua casa. Ele acordou, eufórico, e disse assim: ah, Senhor, graças a Deus, eu sei que isto é um símbolo. Amanhã eu voltarei para o trabalho e continuarei a trocar as fraldas. Aí ele levantou mais cedo, empolgado, estimulado para ir para a instituição. Quando ele estava à porta, o telefone tocou. Ele atendeu e disse assim: fulano, ô Beltrano, quanto tempo? Pois é, eu estou te ligando porque eu fiquei sabendo que você se tornou voluntário de uma instituição que cuida de velhinhos. Ele: é verdade. Ele disse aqui: olha, eu tenho um amigo que está muito sensibilizado para a causa dos idosos. E ele me perguntou se eu conhecia alguém. E eu me recordei de você. Lembra daquele telefonema? Ah, é verdade. Aí ele disse assim: pois é, esse companheiro se prontifica a ajudar mensalmente com doações de fralda. Aí ele me contou: Carlos Alberto, eu nunca tive uma prova tão clara, tão lógica, tão eficiente, que o primeiro necessitado do aprendizado somos nós. E quando a gente resolve as questões, quando a gente compreende que nem todos têm as mesmas necessidades, e que nós devemos compreender que cada um tem o seu time, a sua oportunidade, não adianta a gente se movimentar por fora, porque nós continuaremos carentes por dentro. É óbvio, ele concluiu, que a primeira lição está sendo bem assimilada por mim, e que nós possamos orar e nos prontificar, porque novidades estão a caminho. E aqueles que um dia você compartilhar a minha experiência, se é que você o fará, e agora eu me recordo e estou fazendo,
para os amigos do Gênesis no Lar, ele disse que cada um possa tirar a melhor parte e compreender que antes de reagir, de discutir, de brigar com a vida, de ser arrogante, ou sair pelo mundo com a presunção de querer que as coisas aconteçam do jeito que a gente entende ser o melhor, pare, pense, sinta, dialogue com os espíritos, busque Jesus e na oração faça luz primeiro em ti, porque tudo virá com o tempo, por acréscimo de misericórdia. Gênesis no Lar, trazendo sempre surpresas. Gênesis no Lar, Evangelho no coração, sempre uma surpresa agradável, uma aventura bendita na terra encantada do coração. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que ainda não cresceu aquilo que pode, mas que vai crescer, que vai ser gigante. E sobre o ponto de vista espiritual, o gigante, ele se apoia na generosidade. Pegadas que deixam rastros profundos e extensos. E que, graças a Deus, nós já estamos começando a perceber. Estes rastros na areia, porque a areia esconde o que está na base. O mundo ilusório não consegue identificar o rastro. Só a arqueologia do bem nos dá força, inteligência e sentimento para mergulhar nos territórios sagrados do coração para encontrar luz e espargir luz por onde a vida nos chamar para operar. Tenham todos uma linda, pródiga, eficiente semana. É o que os amigos espirituais desejam. E de nossa parte encerramos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre.